como já foi descrito, né? Peguei lá o cofrinho da Milena, aonde descreve para nós um barulhinho bem conhecido, né? Barulhinho onde que a gente ensina sempre a guardar no cofrinho, guardar um momento de dinheirinho, mas esse momento de dinheiro atrapalhou totalmente a vida de um dos discípulos, né? Então, que esse dinheiro, né, ou esse barulho, ele não possa atrapalhar a nossa vida, por causa que é um barulho em que, né, dá a nós um gosto, né, de poder ter alguma coisa, poder conseguir alguma coisa, mas ao mesmo tempo Deus fala que a gente vai conseguir da maneira correta, né? E infelizmente quem nós estaremos falando hoje vai ser sobre, né, Judas, o discípulo que traiu Jesus. Eu estava verificando aqui, né, na revista, onde estava demonstrando alguns temas, né, por que ele foi escolhido, né? Ou será que ele foi escolhido? Será que não poderia ser outro? Né, o que passou? Né, como diz lá para nós, que nós podemos fazer todas as coisas, né? Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Então, quer dizer, era lícito Judas cuidar do dinheiro, cuidar daquilo que arrecadava, das pessoas que contribuíram, né? Contribuíam para a obra do Senhor naquele momento, para a alimentação dos pobres, para situações. Mas cada um dos outros 11, eles também tinham suas funções. Será que Judas, por ter um pouquinho mais de conhecimento da parte, tipo, administração que ele passou para Jesus, Jesus escolheu, né? Mas a própria palavra já diz que ele já sabia de tudo, ele já conhecia todas as coisas, já conhecia quem iria traí-lo, mas, né, ele gostaria que não fosse dessa forma, né? Que um deles o traísse, né? Mas, como a palavra do Senhor ela é bem clara, justa, Cristo precisava ser crucificado. Então, alguma coisa precisava acontecer para que ele pudesse ir à crucificação. E daí essa entrega, né, desse dinheiro, desses valores, fez com que Judas escolhesse, né, aquilo que Deus não deseja de nós. A gente não deve escolher o dinheiro, não deve escolher o poder. Isso vai vir naturalmente pelas bênçãos que Ele vai derramar sobre nós. Pessoas que terão condições financeiras, pessoas que estarão no poder de uma empresa, no poder de no Brasil, né, nas legislações brasileiras, mas de uma maneira de coração correto, coração puro, sabendo administrar, como a casa do Senhor aqui faz, de cada valorzinho que você coloca ali no dízimo, que nós possamos, Pedro, todos da mesa administrativa, dar conta desse valor da maneira correta. Então é isso que Judas, infelizmente, não conseguiu fazer. Então nós estaremos falando sobre o discípulo que traiu, né, Jesus. Daí o texto a ser estudado nos mostrará que a cobiça foi a força que impulsionou Judas a trair a Jesus, né? A cobiça, uma palavra difícil, né? Será que temos pessoas que traem a Jesus em troca de bens materiais, dinheiro, poder atualmente? Né? Será que as pessoas elas trocam alguma coisa, né, de valor, ou aquilo que pode ser oferecido para ela na empresa, ou muitas vezes lá no poder, né, de comandar a nação em si, por troca de valores? Ele deixa a fé dele para poder conseguir aquilo? Será que ele não teria a capacidade de acreditar que Deus pode colocar você num lugar super poderoso, num lugar onde você vai honrá-lo e vai mostrar, ó, eu sou de Cristo e tenho a confiança e estou aqui porque Deus me colocou. Judas perdeu essa consciência quando ele foi escolhido entre os 12, num momento em que ele foi vendo o dinheiro, as situações acontecendo, e não deu voz ao Espírito a falar, nossa, o reino do Senhor é muito mais do que só uma simples moeda ou um reino de coroa. Ele não deu isso. Ele ficou prestando atenção em detalhes que nós prestamos atenção. Muitas vezes nós prestamos atenção que o
colega da nossa função consegue uma promoção e eu, que sou de Cristo, não consegui. Daí a gente começa a imaginar, onde está o meu erro? Eu estou servindo ao Senhor e não fui promovido. Deus vai te promover no momento certo. É que às vezes aquela pessoa, por alguma coisa errada, fez, ou às vezes até por mérito próprio, né, próprio. Ele estudou, ele correu atrás, mesmo ele sendo uma pessoa do mundo, ele conseguiu fazer a promoção, né? Então Judas, ele foi promovido entre os 12, mas ele esqueceu que ele poderia ir muito além, como Pedro, todos os outros foram. Ele ficou na história, mas ficou na história de uma maneira ruim. Mas a própria palavra já descreve para nós isso aqui. Você abre Mateus 27, de 3... 27, de 3 a 10. A descrição ali do suicídio de Judas, mas são detalhezinhos que eu mesmo não tinha muito conhecimento de algo. Então, Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traí sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre da oferta, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então essas moedas eram moedas, né, amaldiçoadas. Até o próprio povo lá, né, no momento, viu que não era uma moeda que poderia ser colocado, poderia ser usado, por ter sido uma maldição na vida daquela pessoa de Judas, e acabaram comprando um cemitério. O pastor até agora na meditação dele falou, né, do campo do oleiro, né, campo de sangue. Esse sangue foi comprado, essas 30 moedas, esse terreno, para fazer um cemitério dos forasteiros. E até agora, se for visitar, vai estar dizendo que é um campo de sangue, quer dizer, é um dinheiro amaldiçoado que comprou essa terra. Então, quando a gente escutar mesmo esses barulhinhos, a gente saiba que nós não desejamos ter esse campo de sangue novamente em nossa vida. Que Deus possa mudar o nosso pensamento, Ele possa nos fortalecer, porque nós estaremos sendo cobiçados dia após dia por pessoas que nos estarão dando a nós condições, suborno, outras situações no nosso dia a dia, na empresa, numa licitação, futuramente em outras situações, né, quando a gente compra um terreno, pede para avaliar o terreno num valor mais baixo, para que pague menos imposto. Cada detalhezinho desse lembra a nós o que Judas pode ter feito ao ser cobiçado aquele dinheiro. Nós não estaremos traindo Jesus nesse momento como Judas fez, mas estaremos traindo a nossa fé. Então, quem trabalha com essas pessoas, ou pequenas ou maiores do dinheiro, tem que tomar cuidado, porque a nossa fé, se não estiver alicerçada no Senhor, espiritualmente não estiver preparado, ela pode ser corrompida, né? Essa é uma artimanha que o inimigo tem de várias outras, em que ele conseguiu enxergar em Judas e conseguiu fazer com que ele caísse na sua tentação. Então ele sabe que se o Rogério tem ou não essa tentação dentro dele. Eu posso falar como
propriamente dito, que quando eu era pequeno, eu apanhei, bem apanhado, porque peguei um dinheiro que pertencia ao meu pai na bolsa dele para comprar um doce de amendoim. Só que sem pedir, sem a devida autoridade dele, e comprei, comi e não falei para ele. Daí, quando ele descobriu que faltava algumas moedas no bolso dele, não sei como, né? Ele devia estar contando lá, né? Queria saber quem fez isso. E descobriu entre os três que eu era o pequeno Judas, no momento que peguei ali algo que não pertencia, já que a palavra de Deus diz que Judas sempre pegava um pouquinho daquilo que alguém colocava lá na contribuição de Jesus. Ele falou, não vai ter falta essas moedinhas que eu estou catando, porque são muitas, ninguém vai verificar. E naquele dia meu pai verificou. E daí ele bateu gostoso, que eu lembro, né? E numa outra vez, né, como a gente fala que Judas sempre é culpado de várias coisas, eu também fui culpado. Na casa da minha tia, tinha um dinheiro num lugar, caiu sem querer atrás do sofá, e daí eu estava nesse dia na casa lá, como a historinha se espalhou rápido, a minha mãe ficou olhando e meu pai, a Rogério se catou, né? Eu falei, não, apanhei, fui para casa, só que depois a tia falou que o dinheiro ela achou atrás do sofá, que tinha caído. Quer dizer, como Judas, a gente às vezes é crucificado, né, por situações que nós fizemos no passado, né? Então eu sofri essas consequências, eu lembro até agora, né, e tento, em nome de Jesus, não passar essas características para a Milena, que ela possa ter o dinheiro dela, que ela possa pedir, que ela possa fazer aquilo que seja honesto mesmo. Porque eu desejava, né? Não que tinha essa cobiça, mas todo mundo tem alguma coisa a mais. Às vezes é dinheiro que caiu no chão. Eu fiquei orgulhoso essa semana que passou, porque um molequinho do 6º ano veio e falou, Rogério, professor, eu deixei meu celular na 3ª fileira. Daí ele foi lá, não achou nada. Ele ficou preocupado, já tinha uma outra sala que entrou. Daí ele falou, não, mas é na 3ª do lado da janela. Daí olhou lá da janela, tinha lá, daí a menina pegou debaixo da mesa, nossa, tem um celular aqui mesmo. E entregou, daí todo mundo olhou. É por causa que é ela. Ela é santinha, ela faz tudo correto. Daí até a diretora falou assim, abençoado foi você, porque estava na mão dela ali. Né? Nem ela tinha visto que o celular estava debaixo da mesa. Mas os outros coleguinhas que tinham maldade, falaram assim, se fosse eu que achasse, eu já tinha pego para mim. Então, quer dizer, a cobiça ela acontece desde o coração do pequeno, vai aumentando no coração do grande, e quando chega no adulto, daí o mundo fala, vamos, você quer? E é difícil a gente, às vezes, passando por necessidades, passando por dificuldade da empresa, e daí a gente receber propostas indecentes, e daí eu fico imaginando, será que eu aceito ou não? Daí não aceite, Jesus vai honrar você com muito mais naquele momento. Às vezes esse momento é só para você passar e ele falar assim, passei o fulano de tal na minha peneira. E ele foi e ficou firme. A bênção virá depois, em nome de Jesus. Então nós sabemos que tem atualmente pessoas, né? Então Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o que equivalia a um escravo, ali que ele diz a palavra lá, né? Valeria um escravo na época quando sofria algumas consequências. Então, quer dizer, Jesus foi vendido por um escravo, não foi vendido nem pelo preço que ele tinha no movimento, né? Então, ali, Judas e suas imperfeições. Então, a gente vai ver palavras que relacionam a Judas e que muitas vezes relacionam a nós mesmos. Avarento. Mateus 26, 14 e 16, né? Daí lá, avarento no dicionário, ele descreve para nós, mesquinho, miserável, que não é generoso, que não faz caridade. É aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro. Avarento é um adjetivo que qualifica aqueles indivíduos que têm avareza, ou seja, que têm apego demasiado ao dinheiro e que não têm o desejo ardente de acumular, riqueza. Então, quer dizer, Judas ele tinha tudo isso. Mesmo Jesus já sabendo, ele escolheu, né, Judas, com as qualificações que ele tinha lá, mas sabendo que ele também tinha vários desses erros. Se ele gostava do dinheiro, e por que deu o dinheiro para ele administrar? É como se você falasse, Rogério, você gosta de fazer coisa A. Então, não dá para o Rogério a coisa A, não, porque senão ele vai conseguir fazer errado.
dá a coisa F, que é o que ele gosta de fazer, de verdade. Daí Jesus ele pensa, né, se eu dou ajudas, outras funções, eu estou desvalorizando aquilo que ele tem de melhor. Mas sabendo que ele pode pecar, eu vou ter que oferecer aquilo que é desejo dele mesmo. Então é desejo da gente, às vezes, administrar. É colocado na mão de você administrar uma empresa. É porque você tem capacidade, né? Mas Deus vai colocar em você também aquilo que você tem de melhor, o amor. Muitas vezes a empresa, o dono vai estar crescendo. E o funcionário não, que é o mais comum de tudo. Mas o funcionário, às vezes, precisa de alguma coisa a mais para que ele não erre. Então, às vezes, quando nós somos donos de empresa, donos de algumas coisas, a gente vê que o patrão cresce, e Jesus estava crescendo para ser rei, crescendo para adquirir as coisas, e Judas começa a desejar aquilo de Jesus também. Então, temos que tomar cuidado. Não precisamos desejar, se o nosso patrão está crescendo, abençoado seja a vida dele. Nós também vamos crescer, né? Só cuidado, como patrões, para a gente não alimentar aquilo que o funcionário tem de melhor, que às vezes é a cobiça, né? Então, às vezes, ele erra por causa que a gente também não prestou atenção naqueles detalhes dele. Então, avarento, né? Em Mateus 26,14, a gente pode estar lendo ali, para que a gente possa entender. Também ali o dicionário descreve esses relatos. Mateus 26, 14 e 16. Está assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? E eu vou lhe entregarei. E pagando-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, foi oferecido a ele aquilo que ele desejava, né? Então, ele foi lá e vendeu. Poderia ter vendido por mais? Sim, mas ele vendeu por 30 moedas, foi oferecido mais, ele fez uma barganha, com certeza, né, que a gente sempre tem esse processo. Eu quero 50, não, te dou 20, não, então sobe para 30 que a gente fecha negócio. Então, Judas, ele tinha essa artimanha de conseguir convencer e negociar. E para ele, era só um momento. Não, vou entregar, daí vocês vão falar lá com ele, ver o que vai acontecer com Jesus. Mas não tinha na ideia dele que Jesus seria crucificado até esse momento. Ele só estava fazendo uma função, né, que a própria palavra de Deus já descreve essa função. Quando nós vamos lá no próximo texto, ele descreve para nós João 13, de 21 a 30, onde coloca alguns detalhezinhos principais dessas escolhas aí. Então, que possamos evitar ser, né, avarento, evitar ter cobiça em nossos corações. Não é fácil, mas conseguimos, vamos estar conseguindo em nome de Jesus. Então está assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, afirmando: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que enfim lhe dissera isto, pois como Judas era com quem trazia a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, e ordenara que desse alguns aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo esta noite. Já era noite. Então, quer dizer, Judas foi escolhido, né, ele cuidava do dinheiro, né? Jesus, nesse momento, né, a palavra ali não dá, né, mas a gente pode pensar na situação.
Tipo, Pedro que encostou nele, falou, mas Pedro devia estar com o coração mexido ali por essa palavra de Jesus, falou que um deles estaria traindo. Pedro achava que poderia até ser ele, muitas vezes, ou não. E Jesus fala que um pedaço de pão molhado vai dar àquele que comer. E Judas é o primeiro a pegar. Se todo mundo soubesse disso, na hora já pegava Judas. Então, quer dizer, não era para ser descoberto nesse momento, porque senão todo o plano estaria indo, como diz, por água abaixo, né? Então, Judas, nesse momento, ele, como cuidador do dinheiro, até na hora da traição, ninguém conseguiu perceber isso. Por causa que ele era o cara que cuidava do dinheiro, é a pessoa que ia comprar a comida, que dava aos pobres aquilo. Então, facilitou a vida dele de ninguém conseguir entender. E se Jesus falou isso mesmo, falou de uma maneira tão suave ou baixinha, que nenhum dos outros, no momento em que ele falou, alguém de vocês vai trair, você imagine? Todo mundo vai começar a falar entre todo mundo assim, e daí ele fala, agora aquele que eu dei o pedaço molhado vai dar. Alguém escutou? Ninguém escutou. Então, quando eu dei isso aqui para Judas, e Judas levanta e sai, as pessoas ficam naquela interrogação. Judas foi comprar alguma coisa, foi dar algo ao pobre, porque Jesus falou com ele no ouvido, e nessa multidão aqui da gente conversando, ninguém escutou. Então, muitas vezes, Judas passou por despercebidos a traição, por causa que era necessário. E o ponto principal que eu achei aqui nesse texto, é que quando ele come, ele dá a abertura ao diabo, a Satanás, entrar dentro dele e falar assim, faça aquilo que você tem que fazer. E Satanás fala assim, muito obrigado, agora eu vou lá fazer aquilo que eu desejo, crucificar você. Então, quer dizer, nesse momento, o espírito do mal entra em Judas. Né? E Judas vai lá e faz todo o processo de entregar naturalmente as coisas, sem o pensamento que ele estaria traindo Jesus ou fazendo alguma coisa de mal. Depois Satanás sai dele, depois desse momento de negociação, e daí vem a tal do remorso. A gente vai ver algo à frente. Né? Judas teve um remorso, ele não se arrependeu. Né? Então, muitas vezes a gente tem remorso de certas coisas, e Deus não deseja isso de nós, deseja que a gente tenha, sim, arrependimento daquilo. Mas Judas poderia ter se arrependido, poderia não ter se enforcado, Jesus teria sido crucificado da mesma maneira, mas eu não sei se o povo, né, ou os apóstolos, estariam aceitando Judas nesse momento. Né, sabendo que ele que traiu, né, se teria força suficiente no coração para arrepender. Seguindo à frente, o pensamento de Judas era que Jesus iniciasse uma revolta e libertasse o povo. Ele sempre cuidou das ofertas que as pessoas davam para Cristo e os discípulos, mas ficou decepcionado quando viu Jesus elogiar a atitude da mulher que quebrou o vaso de perfume, que é o que nós estaremos encenando. A mulher, ela quebra um vaso caríssimo que valeria dinheiro na troca por outras situações e que poderia aumentar o rendimento arrecadado. E daí ele vê que Jesus não tinha mesmo coração para um reino físico, um reino onde que ele poderia crescer em poder, crescer financeiramente. Daí Judas começa a aumentar a sua ideia de que ele estaria jogando no time errado. Eu não estou jogando no time que vai ganhar, porque Jesus está fazendo tudo ao contrário que um rei deveria fazer. Tomar o poder, pegar aquilo que é de si, salvar o povo. Ele não entendia. Né? Mesmo ele estando ao lado ali, conversando, Judas não entendia. Por causa que o coração dele não estava aberto para isso. O dos outros também não. Mas devagarzinho, cada um dos discípulos foi abrindo o seu coração, foi recebendo. Até Pedro, no momento da crucificação, ele também estava desesperado e não sabia o que fazer. Depois que Jesus ressuscitou, né, que é o reino espiritual. Então, como está o nosso cuidado com o dinheiro que ganhamos? Será que estamos cobiçando, estamos guardando demais, ou estamos conseguindo ajudar o necessitado? Ajudar o necessitado não é, na minha opinião, dar àquela pessoa que está no semáforo. E a gente acaba indiretamente sendo obrigado, porque a pessoa só falta falar, me dá aí o que você tem.
né? Se a gente não dá, a gente é uma pessoa indiretamente amaldiçoada, porque a gente sai dali, o cara vai soltar todas as maldições em cima de nós. Mas como nós somos cristãos, a maldição não entra em nossas vidas, né? Mas a gente poderia ajudar de outras formas, como vocês com certeza ajudam. O funcionário de vocês, a pessoa que trabalha junto, né, na escola onde nós estudamos, você pode ajudar, né? Muitas vezes com a questão financeira, né, como a igreja faz, né, a doação de cestas básicas, ajuda aos missionários, né, porque vocês estão fazendo isso indiretamente com o dinheiro que coloca aqui. Então, nós não podemos estar apegados a ele. Temos que distribuí-lo da maneira correta para as pessoas, mas educando-a. Esse do semáforo, de outros, infelizmente a gente não tem o tempo para parar, para poder falar a palavra, para poder educar, para poder... E muitas vezes eles também não querem. Alguns, por causa que a vida é fácil. Eu só receber e fica naquele pequenininho. Não quer ganhar mais ou não quer ter uma vida melhor para oferecer à família, né? E ainda, além de não querer, coloca todos os filhos para fazer a mesma função. Eu fico imaginando como se fosse a Milena lá, como se fosse a Sara, o Nicolas, pedindo dinheiro lá porque a família é pobre e tudo. Daí a gente tem o coração amado e dá alguma ajuda. Mas quantas vezes essa ajuda vai para aquela criança? Ela vai muitas vezes, né, sem julgar, mas para um litro de pinga, para um tipo de droga, e a gente fica triste, porque nós como igreja temos que fazer alguma coisa. Pegar o nosso dinheiro e ajudar essas pessoas. Mas além de contribuir, orar por elas e tentar mudar. Quando o John fala da ida ao hospital, é uma outra maneira, não financeiramente, mas uma maneira espiritual que ele está ajudando. E muitas vezes até financeira mesmo, porque às vezes a gente necessita de um remédio, necessita de alguma coisa e não tem condições. E às vezes o remédio lá na nossa casa ou em alguns lugares está estragando, vencendo e a gente deixa de ajudar. Porque vai fazer falta para a minha família se eu der esse valor. Se a gente for pensar matematicamente, muitas vezes acontece. Mas se a gente for pensar espiritualmente, não vai fazer falta. Deus vai te dar muito mais. É um momento essencial que ele fala, você ama o dinheiro ou ama o teu próximo? Judas não amava o próximo. Ele amava só o reino que ele achava que Deus estaria, Jesus estaria crescendo, fazendo ali. Então, dali temos as imagens. A pessoa lá que adora o dinheiro, né, vive para isso, né, esbanja, no caso da moça ali. A própria criança, muitas vezes, quando a gente tenta, né, a gente ensina lá, o pai trouxe um brinquedo. Um presente, pai, mas você vai escolher um para dar para alguém. Porque senão vai acontecer o que está ali. Ela vai querer abraçar todos os brinquedos e nunca dar nenhum para ninguém. Então, desde pequeno, a criança já tem essa ideia de cobiça, é meu, é meu, é meu, e não quer desprender. Então, que a gente possa também ensinar as nossas crianças. Você vai ganhar um presente agora, mas vamos doar esses 2 para as crianças pobrezinhas. Quando eu falei isso um dia para a Milena, ela perguntou, pai, mas o que é uma criança pobre? Poxa vida, minha filha não sabe o que é uma criança pobre. Eu falei, aquelas crianças onde não tem onde morar, onde não ganham um brinquedinho, não tem nada. Então, eu vou doar um brinquedo para a criança, pode ser? Daí a gente foi num balé lá, onde ia ter que ser uma questão de doação, a gente doou lá e ela ficou feliz. Daí ela começou a entender que criança pobre é aquela que não tem que ganhar alguma coisa, porque não tem condições de comprar. E que ela ganha muito. Daí, às vezes, faz isso devagarzinho. Doa um brinquedo, ganha um, doa um, e daí a gente não tem aquela criança, né, com cobiça de avareza de crescer. Nós, ali no canto, o homem, né, com dinheiro, infelizmente, algumas igrejas, né, fazem esses lances, né, de que vendem alguma coisa em relação a outra. Né? Então, vou tirar o seu dente de ouro aí que você tem, para que você possa ser abençoado. Né? Então, muita igreja, infelizmente, usa esse propósito para que você cresça. Graças a Deus, a nossa não. Você é honrado pelos atos que você faz de amor a Cristo. Deus vai te abençoando dentro da sua maneira que você tem de amor. Nós não precisamos pedir ou arrancar dinheiro de vocês. Né? Judas tinha essa ideia. Quanto mais arrancar do povo, das pessoas, poderia ser melhor para ele.
que não é o nosso caso, em nome de Jesus. Hipócrita, outra palavra difícil, porque esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Na realidade, Judas não se preocupava com os pobres, era um disfarce para a sua cobiça. Como está o mundo atualmente? Né? O mundo está baseado em hipocrisia. Né? De o cara falar que está ajudando, mas com segundas intenções. Olha só, vou entregar uma cadeira de roda aqui para essa pessoa, tal, tal, tal. Mas será que ele está entregando de coração? Ou está entregando com uma ideia futura de conseguir algo? Né? Essa é a chamada hipocrisia, de você disfarçar aquilo. E Judas tinha muito disso. Nesse momento aí ele fala, nossa, desperdiçamos muito dinheiro. Mas Jesus repreende, que o que essa mulher fez foi de coração, e o gesto dela vai ser uma nobreza, onde todo mundo vai ficar sabendo pelos séculos dos séculos na história. Não 300 denários, que poderia ser vendido, e ficaria na história. Ganhou 300 denários e ajudou os pobres. Mas o gesto que ele quer que você faça, um gesto simples, de humildade, de você pegar aquilo que você tem e muitas vezes ajudar alguém que necessita. Né? Não tirar o que é seu, da sua família, mas dar aquilo que você tem condições e o seu coração está aberto. Judas não tinha isso. Então nós temos que aprender com Judas, que se ele fez essas coisas erradas e seguiu para o campo errado, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos aprender a doar com facilidade, a ajudar a pessoa com facilidade, e que as suas bênçãos vão aumentar, não porque você está ajudando, como diz lá, caridade, mas é porque o seu coração é puro, o seu coração ajuda. Quando você pega e dá uma carona para um irmão, para uma pessoa que você conhece, para ajudar ali a fazer algo, isso é uma caridade, é um amor que você faz no coração, não uma obrigação. Nunca pode ser por obrigação. O louvor, quando sobe aqui, não sobe por obrigação, ele sobe por louvor, por amor, dedicar aquilo que tem de melhor. E Jesus quer isso de nós. Né? Que Judas não cresça em nós. Né? Que Judas, que possa estar lá dormindo dentro de nós, que você possa apagá-lo, pressioná-lo, para que ele nunca nasça no nosso coração, no coração dos nossos filhos. Porque o mundo quer que ele nasça. O mundo quer que cobiça, hipocrisia cresça cada dia mais. Mas você pode vencer através do poder do Espírito Santo. Fazer com que aquele valor de dinheiro que você tanto deseja não seja a prioridade, mas que Jesus, que está dentro do seu coração, ele cresça, ele aumente. Desonesto. Também temos muitos Judas desonestos no nosso país, no nosso mundo. Judas frequentemente costumava usar o dinheiro da bolsa dos discípulos em benefício próprio. Né? Então é outra coisa terrível que a gente tem. Essa é a questão da desonestidade. Pegar um pouquinho, como eu aprendi lá fazer e depois foi repreendido, que esse pouquinho não vai fazer falta. Não vai fazer falta mesmo para o rico ou para aquela pessoa. Mas o seu coração está sendo contaminado dia após dia. É isso que Deus não quer. Que sejamos desonestos com as nossas vidas e pregar um evangelho que não é. Muitas vezes eu estou pregando o evangelho da desonestidade, porque na igreja eu sou santo, mas quando estou lá no serviço, me dá uma situação, a situação acontece e eu faço. Mas como ninguém sabe que eu sou cristão lá na minha escola, ele vai achar que eu sou mais uma pessoa do mundo e que tudo acontece com naturalidade. Mas se eu sou cristão, as coisas vão acontecer. Vão te oferecer as coisas e você vai negar. Você vai negar dizendo que você tem amor a Cristo e que Ele vai te dar muito mais, porque nesse momento eu não necessito disso. Né? Então que você tenha fé, que você tenha força de vontade no Espírito, porque é um desafio. A vida atual, para os empresários, para nós que trabalhamos, para os nossos filhos, a desonestidade ela está aí a todo vapor vindo, e o Brasil, como tem herança desde a colonização, de nós darmos um jeitinho brasileiro, de fazer as coisas acontecer da maneira errada, mas não está prejudicando ninguém. Daí nós estamos vendo nossos políticos aí. Como eu posso ser um político futuramente se eu não trabalhar a minha cobiça? Porque o que mais vai vir para cima de mim vai ser oferecer coisas. Rogério, aprova isso para a Terra Simão, que a gente vai te dar isso.
né? Então, coisas que possam acontecer, que não é o caso, né? Quantas vezes o Hermeson deu aí testemunho, dizendo que passou por lutas, por pressões de ganhar muito mais, mas venceu a posição que ele está, venceu. Quantas vezes eu já escutei da Vilma na hora da licitação lá, a gente perde licitação para várias outras empresas que não teria condições de perder, mas alguém ofereceu antes para nós um valor maior. Eu neguei esse valor em nome de Cristo. E ela continua aqui, ela continua orando junto com o seu Mário, e as bênçãos estão chegando. Acho que é isso que é o mais importante, que a gente veja que a nossa glória vai estar lá no final. E Jesus, antes de chegar ao final, ele já vai te dar as bênçãos, né? Muitas vezes materiais que a gente tanto espera, mas outras vezes a bênção de um neto, de um filho, de uma família abençoada na casa do Senhor, de muita saúde, que a gente sempre pede. Daí ali a gente tem os vilões das historinhas, né? Lá em cima, lá, a gente tem, o cara, ele coloca, para que escolher o caminho do crime, se tantas maneiras legais de ser desonesto, né? Quer dizer, Brasília, né? Nosso país passando por essa corrupção total, desonestidade. Eu voto numa pessoa, a pessoa em 2 minutos ela muda a cara dela e vai fazer as coisas erradas. Lá em cima, lá, os desenhos que nós sempre assistimos na época da década de 70, 80, 90, do Dick Vicarista, de vários outros, que o desenho sempre demonstra que alguns vilões vão estar sempre roubando, passando a perna, tentando vencer, mas no final sempre dava certo, porque a historinha, o bom sempre ganhava. Mas nos últimos desenhos, o mal sempre está ganhando. O mal sempre está vencendo, porque essa é a ideia, que o mal também pode vencer. E nós sabemos que o mal nunca vai vencer, em nome de Jesus. Ali embaixo, fechando um negócio, mas sabendo que por trás a desonestidade está acontecendo, né? Oferecendo alguma coisa a mais. Então temos que ser firmes. Ali, a questão do mentiroso, né? Que eu acho que eu sou bom, acho que eu estou fazendo certinho, mas por trás a minha sombra está mostrando que eu estou fazendo tudo errado. Mas ninguém está vendo, né? Só Deus vê. Mas como eu não acredito muito, então não tem problema. E aqui, teste de honestidade. Impressionante. Minha gente, o candidato já resistiu a 2 minutos, né? Então, se eu coloco um dinheiro no lugar, a pessoa que tem cobiça, ela começa a coçar o dedo, ela quer aquilo ali para ela, e ela começa a fazer de tudo para conseguir aquilo para ela. Então, que nós possamos treinar o nosso corpo físico em não cair nessas artimanhas que o inimigo demonstra, e nós vivemos ao redor disso todo dia. Ele também é conhecido como filho da perdição, aquele que já ia se perder. Ele concordou com a situação quando decidiu no coração entregar por dinheiro Jesus aos seus perseguidores. Então, ele é o filho da perdição, né? Ele foi escolhido. Infelizmente, ele foi selecionado para que todo o processo da crucificação acontecesse, né? Que possamos nós não sermos um Judas para ser crucificado no nosso serviço, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vida, né? Mas que possamos ser mesmo servos do Senhor, que possamos ser glorificados em nome de Jesus para Ele, né? Fazendo aquilo que Ele pretende, né? Que é falar da palavra, salvar as pessoas através do Espírito Santo. Tá? Então o mundo vai te oferecer a ideia de você ser o filho da perdição. Nós não queremos ser Judas. Nós temos muito mais a oferecer. Judas e o preço pela traição. 30 moedas de prata. Preço pago pela traição de Judas. Então quando a gente escutar o movimento das moedas, Jesus valia menos que isso. Valia só 30 moedas de prata. Né? Será que a vida da minha filha vale R$1 milhão? 10 milhões se oferecessem para eu vender ela para alguém? Eu não vou conseguir fazer outra Milena. Eu não vou conseguir fazer outras coisas que tenham como perfeição para a minha vida. Né? Então, Jesus não valia isso. Êxodo 21:32 dizia que era o valor que deveria ser pago por um escravo quando se fosse ferido por um boi. Né? Então, deve ter acontecido alguma coisa ali, e o escravo era ferido, as situações, e valia 30 moedas. Então, Jesus valeu 30 moedas. Quando a gente trocar Jesus por
uma promoção no emprego, será que Jesus valeu essa promoção do emprego? Ela só vai valer se Jesus falar assim, é sua por direito, por herança. Você conseguiu, você conquistou essa promoção, né? E honre ela agora, que é o mais difícil, né? Então Judas, ele escolhe a maneira errada, né? Então a gente possa prestar atenção que Jesus não vale nenhum preço, né? O único preço que ele valeu foi os pecados que ele salvou e ele pagou na cruz por nós. Então que possamos lembrar, cada pecado que eu cometo, Jesus pagou na cruz. E ele não deseja que possamos cometê-lo, tá? Cuidado com o dinheiro, cuidado com a moeda, né? Então o mundo ele corre através do dinheiro, né? Deus Mamon, dinheiro lá em que cobiça o nosso coração. O que a cobiça tem feito com os servos do Senhor na atualidade? Muitos servos, outras vezes não são salvos, são servos, né? Que servem ao Senhor e mudaram o consentimento e começaram a vender, trocar coisas na própria casa do Senhor ou na vida deles por um poder, por um dinheiro. Será que estamos dispostos a trocar nossas amizades por 30 moedas de prata? Eu não quero trocar a minha amizade por Cristo, a minha amizade por você, irmão, por 30 moedas. Eu quero continuar sendo seu amigo, seu irmão, batalhar do seu lado, sofrer com você e regozijar quando você também está regozijando. Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando trai e seduz. Então, a cobiça está em nós. Só que você pode vencer ela se você estiver em oração com Cristo. Fazer com que Ele possa afastar de você ela, ou apagar de você isso, e fazer com que você cresça dignamente, né, corretamente, para mostrar aos seus filhos, aos seus netos, a você mesmo, o quanto é diferente. Às vezes a nossa família, que não acredita que nós somos cristão, crente, evangelho do Senhor, mas aí você demonstra que cada coisa que vai acontecer na sua vida, eles vão ver que o seu testemunho é diferente. Daí eles podem ser tocados. Muitas vezes eu falo de Cristo para eles, mas não adianta. Mas o seu testemunho às vezes é maior do que falar. Judas, remorso e morte. O remorso de Judas pesou na sua consciência e sentiu o peso da culpa. Isso não é arrependimento, e sim uma fraqueza moral. A morte de Judas vem de encontro com o versículo. A cobiça dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em Judas gerou a morte física e espiritual. No nosso caso, ela pode gerar a morte espiritual. Cada vez que eu faço uma coisa errada, e dentro dessa desonestidade, fraqueza, cobiça, eu posso gerar isso dentro de mim, e essa morte espiritual vai acontecendo devagarzinho. Que eu vou se afastando da casa do Senhor, se afastando da comunhão. Mas eu posso, né, ter alguém que vai me ajudar a vencer. Jesus vai te ajudar. Jesus já está te ajudando quando colocou você dentro da casa de oração, né? Agora você só tem que passar por essas situações, porque o mundo vai te oferecer. E ele vai falar, esse é o meu filho, como fez com Jó. Passou pelo sofrimento, mas venceu. Deus não vai, em nome de Jesus, fazer com você a mesma coisa, mas Ele vai sempre querer que você cresça. E muitas vezes nós crescemos em situações que estão adversas à nossa vida. Então que você tome cuidado, que você preste atenção, que você resista. Mas espiritualmente você tem que estar preparado. Porque Judas morreu. E quantas pessoas, quando perde a herança, perde dinheiro, perde um emprego maravilhoso, o cara vai lá e se suicida. Ele vai lá e se mata. Ele se matou porque ele não tem Deus, ele não tem Jesus. Porque o valor dele estava no dinheiro. Judas estava o valor no dinheiro. O remorso dele não valeu nada. Se ele tivesse mesmo feito de coração ali, o pensamento dele de voltar atrás, pedir perdão, ele poderia estar vivo. Né? Então, que possamos prestar atenção, né, e não sermos Judas. Será que o arrependimento ou remorso? Né? Quantas vezes eu tenho remorso? Quantas vezes eu tenho arrependimento? Né? O cuidado com isso. O remorso é uma coisa que vai acontecer, mas o arrependimento ele vem de Deus. Eu arrependo da palavra que eu falei para você, irmão.
aquilo que eu te machuquei naquele dia, não foi a minha intenção, mas aquela palavra dura me machucou e fez essa distância entre nós. Mas essa distância ela está sendo quebrada agora, porque Jesus está colocando no meu coração o meu arrependimento e pedindo perdão para você das palavras duras que eu falei naquele momento. Então, às vezes, a gente tem remorso, mas o arrependimento ele é de Deus, aquilo que Ele deseja em nós. E conclusão, temos que tomar cuidado, pois temos no mundo muitas oportunidades de abrir mão da presença de Deus e ser enfeitiçado pela cobiça. Que possamos viver e passar aos nossos filhos o quão bom é ser feliz e com o que Deus nos dá dia após dia. Então, que Deus vai te dar dia após dia aquilo que você merece, aquilo que você tem disponível. E se você não recebeu mais, é porque o Senhor ainda está te preparando para receber mais. Mas no momento atual você não tem ainda o direito de receber, porque pode te comprometer. E Deus não quer comprometer a sua vida espiritual, só porque você pode ganhar algo a mais. Então Ele vai te dar no momento certo. Ele deu a Jó tudo aquilo que ele precisava, e Jó conquistou com mérito. Mas no momento que foi tirado, ele falou, muito mais vai ser acrescentado na vida desse homem, por causa que ele cumpriu com aquela palavra, ele me honrou. Então Deus vai te honrar. As bênçãos vão ser derramadas sobre a sua casa, em nome de Jesus, e você vai vir aqui na frente e vai falar, eu fui um servo do Senhor, e o Senhor me agraciou com as graças que Ele tem. Venci o Judas, que poderia estar lá, começando a trabalhar, e passei para os meus filhos o sentido da Páscoa. Porque a gente sempre pensou na Páscoa. No sábado, vou malhar o Judas. Não tem mais porque é cidade grande, né? Se você colocar o Judas lá, e porrada no Judas para todo lado. Mas a gente nunca entendia o que aconteceu com o Judas, por que ele se suicidou. A gente só estava interessado na bala que estava lá dentro, no chocolate. Então, que a gente também mostre. Se acontecer alguma coisa de mostrar na televisão, em outro lugar, Judas lá malhando, daí você explica para ele. Judas, eu estou explicando para a Milena. Milena, Judas traiu Jesus. Porque a Milena fica assim nervosa quando vê umas cenas de Jesus apanhando. E eu falei para ela que eu vou ser Jesus. Ela falou, pai, você vai apanhar? Eu falei, pai, vai apanhar, vai doer, mas é só uma encenação. Tá? Então eu mostro para ela que Judas traiu Jesus por 30 moedinhas do cofre dela. Que ela nunca traia Jesus com os coleguinhas, que ela sempre seja de Deus, de Jesus. Espero que a aula tenha sido um pouco menos comentada por vocês, porque eu, às vezes não dei momento, mas é o que eu precisava passar, é o que Deus colocou em meu coração. É um assunto difícil, que não tem muito conhecimento, mas que possamos mesmo sair daqui. Eu não quero ser Judas, eu não quero trair Jesus na minha vida. Eu quero manter Jesus no meu coração e fazer com que a palavra e o meu testemunho vá a todos, mesmo que isso cobre um preço alto da minha vida. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém.